E em vésperas do Dia Internacional de Combate à Tuberculose da província da Huila, chegam dados que dão conta do aumento de casos da doença. Só nestes primeiros meses do ano, o Hospital Sanatório da região atendeu mais de 700 pacientes. 778 casos de tuberculose foram registados na Huila de janeiro a presente data, com 42 óbitos. Os números representam um aumento em relação ao igual período de 2023, onde foram notificados 681 pacientes, segundo a nossa consulta externa em 2023, no primeiro trimestre, a essa altura, era até o ano completo, nós notificamos 681 doentes. Já 2024, que é o atual, nós superamos este número. Temos 778 até o dia 20. Portanto, a tendência é aumentar. Outro sim, o que preocupa para nós é a taxa de mortalidade, número de óbitos. Este ano, 200 pacientes abandonaram o tratamento, situação que preocupa as autoridades sanitárias da província. O último que nos preocupa é a taxa de perdidos de vista, ou então doentes que começam o tratamento, 2 meses depois, eles já não retornam ao hospital. Os números cada dia aumentam. Só no primeiro trimestre de 2023, 217 doentes abandonaram o tratamento. Perdemos de vista esses doentes. E até dia 20, neste hospital sanatório, 200 doentes também já foram tidos de doentes que abandonaram o tratamento. E em Luanda, o surto de conjuntivite continua intenso e com cada vez mais casos registados. Os números referem-se ao mês de março e já passam dos 250. Segundo as autoridades, o município do Quilamba-Quiaxi é o mais afetado a nível da capital do país. Olhos avermelhados, ardor, lágrimas registadas em várias pessoas são a evidência de um surto de conjuntivite. Apesar de algumas campanhas sobre a doença, muitos ainda se mostram desinformados. Eu tenho pouca informação sobre esta doença assim de conjuntivite, então é preciso os ministérios, principalmente o Ministério da Saúde, dobrar esforço de muitas campanhas de sensibilização nos bairros, nas zonas, até as zonas escondidas, né, para todo mundo ter a noção como é que se apanha ou como é que se dá para se prevenir quando tiver essa doença. Teresa Caculo conta na primeira pessoa as dificuldades que tem lidado com a conjuntivite e afirma que agora está a par da situação e das formas de prevenção. O que eu sinto é comoção constante e muita dor de cabeça. Todo cuidado é pouco. Também limito meus filhos, porque até na minha casa também tem uma vizinha. A velocidade da expansão da doença preocupa as autoridades sanitárias, que têm criado métodos para reduzir o número de utentes que procuram pelos serviços. Estamos em presença de um surto de conjuntivite hemorrágica. Nesta altura temos 256 casos na província de Luanda, casos registados. E aqui destacamos o município de Quilamba-Quiaxi com mais casos, com o número de 79 casos. A seguir, o município de Luanda com 59 casos, depois o Belas com 48 casos. Comparativamente com o mês de fevereiro, nós tivemos 121 casos. Quer dizer que temos mais 80, quase 80% dos casos que tem vindo a aumentar. Ainda não terminamos o março, já temos quase o dobro dos casos de fevereiro. Pois, então, todo o cuidado é pouco. Nós temos 186 unidades na província de Luanda, todas elas com profissionais e com fármacos, desde a atropina colírio, desde antibióticos colírio,
para contrapor, ajudar a resolver as situações de conjuntivite. No Hospital Geral dos Cajueiros, os utentes estão a ser sensibilizados, apesar de ter registrado apenas 4 casos no dia de hoje. É uma doença, pode ser viral, pode ser bacteriana e pode ser também alérgica. Mas a que está a ocorrer agora é viral hemorrágica, então temos estado a passar informação nos cuidados, sobretudo com os doentes. Quando o indivíduo tem, primeiro tem que ter uma proteção ocular para evitar o contato direto com as outras pessoas. A nível da capital do país, o município do Quilamba-Quiache lidera com 79 casos de conjuntivite. A seguir, o município de Luanda com 59 e Belas com 48 casos. As contas a nível de saúde ainda se fazem com preocupação em relação à malária, que continua a ser a principal causa de mortes no país. A doença é responsável por mais de 60% das mortes que ocorreram no país, segundo dados estatísticos. Pelo menos 40 mil pessoas perderam a vida no período entre 2020 e 2022. De todos os anos, o país notifica entre 9 a cerca de 12 milhões de casos novos de malária e destes, aproximadamente 10 a 11 mil acabam por morrer. São números assustadores e que chamam a atenção de qualquer um. A malária continua a ser a principal causa de morte em Angola, tendo entre 2020 e 2022 tirado a vida a mais de 40 mil pessoas. Crianças dos 0 aos 5 anos estão entre as principais vítimas da doença, com os números a rondarem os mais de 60% das mortes. O médico especialista em saúde pública considera que a melhoria do saneamento básico poderá alterar o quadro atual. Jeremias Agostinho cita mesmo 3 estratégias para combater a malária. Combater o mosquito, combater a larva dos mosquitos é a primeira estratégia. Na atualidade, a segunda estratégia passou para a vacinação, porque já existem 2 vacinas aprovadas e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para o controle da doença. Depois, a terceira estratégia passa pelo diagnóstico precoce, ou seja, diagnosticar mais rápido e tratar também rapidamente as pessoas que têm a doença. E a última estratégia é a prevenção das complicações. Pelo país, existem províncias endêmicas quando se trata da malária. Luanda, Uíge, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Zaire, Lunda Sul, Lunda Norte são províncias que têm muitos casos, independentemente do período. Os custos para o tratamento de um doente com malária são significativos e podem alterar de acordo com a gravidade do paciente. O tratamento de um paciente com malária leve pode custar menos de 10 mil kwanzas. À medida que vai aumentando as complicações, esse custo vai ascendendo, podendo atingir aos cerca de 300 mil kwanzas para o doente já que se encontra internado e que precisa de atendimento diferenciado. E para o doente, se for uma unidade de cuidados intensivos por complicações, esse custo pode chegar a cerca de 2 milhões de kwanzas. Então é muito dinheiro, pode chegar entre 2 a 7 milhões de kwanzas. Para o médico, é preocupante o facto de o país ainda não dispor da vacina contra a doença. Já temos a vacina, mas infeliz e incompreensivelmente, Angola não fez parte dos 12 primeiros países selecionados para ter acesso à vacina, não fez parte dos últimos 5 países selecionados pelo governo indiano e não há perspectivas, pelo menos dessas organizações, em como há intenção por parte do nosso país de aderir a essa vacina, que já iria servir de complemento neste combate. Para combater a doença, o Ministério da Saúde elaborou o Plano Estratégico Nacional de Controlo da Malária 2021-2025, com o apoio técnico da Organização Mundial da Saúde. No ano passado, o Presidente da República autorizou uma despesa de mais de 11 mil milhões de kwanzas para a aquisição de medicamentos, testes e reagentes para o tratamento da malária. O objetivo, segundo o despacho presidencial número 109/23 de 24 de maio, passa por reduzir a taxa de mortalidade e morbidade causada pela doença como parte da resposta ao Programa Nacional de Combate à Malária em todo o território nacional.